Olá, eu me chamo Thalita Cardoso e sou professora do Ensino Fundamental das séries iniciais. Irei apresentar o artigo intitulado Um relato de experiências utilizando estratégia de comunicação sensorial no ensino de frações no quarto ano do ensino fundamental. A configuração do ensino tradicional da matemática ela tem sido discutida amplamente entre os autores que trabalham com essa temática. Eles afirmam que essa disciplina, da maneira como ela é ofertada, ainda é responsável por reprovações nas instituições de ensino. Então, a maneira como ela é ofertada nem sempre é trabalhada de forma a levar o aluno a fazer associações com o cotidiano, pois ela trabalha o formalismo das regras, das fórmulas e dos algoritmos, bem como a complexidade dos cálculos, com seu caráter rígido e disciplinador. Em vista disso, o ensino da matemática ele só será bem sucedido se explorar as metodologias que priorizem a criação de estratégias por parte do aluno na resolução de problemas. Por falar no ensino da matemática, o conteúdo de fração ele está intimamente ligado em nossa vida. As crianças, quando elas repartem um chocolate, dividem uma pizza, elas estão tendo e olhando o conteúdo, o conceito de fração. Então, no que se refere à aprendizagem, algumas habilidades em manipular os números racionais e suas representações fracionárias, elas têm essa noção da representação fracionária, mas não têm a compreensão clara do conceito. Então, trazer e tornar a aula de matemática sobre o ensino de frações significativa para o aluno é propiciar um ambiente convidativo por meio de metodologias que mediam o ensino-aprendizagem com o momento em que nós vivemos, com o atual contexto ali onde os alunos estão inseridos. Nesse sentido, a comunicação sensorial ela é um exemplo de uma metodologia que é capaz de promover um bom aproveitamento dos conteúdos, já que ela está intimamente relacionada ao uso dos 5 sentidos. Então, quando a gente utiliza os 5 sentidos, eles são receptores de informações, que a gente troca experiências de acordo com esse uso dos sentidos. Então, fazendo com que a comunicação ela seja mais efetiva. A escola, ela é a representação de um espaço cultural onde os indivíduos vivem e compartilham experiências através da troca e da interação multissensorial. Estudos e pesquisas realizados por Ferreira em sua dissertação de mestrado aponta o potencial sentido do tato no processo de ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos, como, por exemplo, conteúdos de geometria e representação fracionária. O tato é o sentido responsável por captar as emoções através de materiais concretos nas situações matemáticas. A metodologia desta pesquisa pautou-se na seleção de materiais, elaboração da brincadeira, elaboração do experimento e a avaliação da metodologia elaborada. Na seleção de materiais, houve toda uma parte de pesquisa por parte das professoras envolvidas para que escolhessem objetos que favorecessem o exercício da contagem associada ao raciocínio matemático fracionário. Também observou-se uma tendência com o uso do brinquedo Poppet, que consiste em uma bandeja de silicone com meias esferas que causam o barulho de um estouro, e é um brinquedo sensorial também. Quando essas bolinhas são empurradas, causa esse sensorial, essa parte sensorial, tanto auditiva quanto do tato. Então, outro elemento pesquisado também foram os urbs, que são as bolinhas de silicone quando imersas na água, fazendo com que a escolha desses brinquedos, tanto o Poppet, que foi para a representação fracionária, e os urbs, que foram para a contagem quantitativa, eles foram os materiais escolhidos para se realizar essa metodologia nesse artigo. A brincadeira, ela se constitui, em uma divisão ali de equipes,
aonde eles receberam os brinquedos sensoriais, o Poppet e os Urbs, que são essas bolinhas gelatinosas, para que eles pudessem entender, utilizando o sentido do tato, o conceito de numeradores e denominadores, comparação, adição e subtração de frações. Após a dinâmica, os alunos utilizaram o livro didático, contendo as atividades sobre o conceito de fração. Na elaboração do experimento, foram selecionadas duas turmas, grupo A, que foi o meu grupo controle, e o grupo B, que foi o grupo trabalho. No grupo A, as aulas foram ministradas de maneira tradicional, com o uso do livro didático com a duração de 50 minutos. Em contrapartida, o grupo B foi aplicado o mesmo conteúdo, porém a partir de recursos relacionados à comunicação sensorial com brinquedos sensoriais. Como resultado obtido, nós obtivemos o maior interesse e engajamento dos alunos quando se utilizou de materiais que fazem parte do contexto deles, né? E aí favorecendo também o aprendizado e o interesse em aprender o conteúdo de fração. O ambiente foi um ambiente acolhedor, onde observou-se a alegria e o prazer, visto que os alunos compreenderam as regras da brincadeira, ficando imersos ao assunto. As professoras que estavam envolvidas na pesquisa também se sentiram desafiadas, né? Pois elaborar uma metodologia utilizando essa estratégia da comunicação sensorial fez com que todas nós fôssemos atrás de estudos e de pesquisas relacionados à comunicação sensorial, fazendo com que o planejamento de aula ele fosse um pouco mais demorado, um pouco mais complexo do que o planejamento convencional. Então, as professoras se engajaram, né? Elas saíram ali da realidade em que se é vivido quando se planeja uma aula tradicional, fazendo com que houvesse uma mudança cultural no ato de ensinar, utilizando as estratégias de comunicação sensorial voltado, né, para o sentido do tato. Muito obrigada e até mais.